Glória a Jesus, glorifica o nome do Senhor. As palmas assim. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre mim. Então levanta suas mãos, Levanta suas mãos, levanta sua voz, e vamos cantar ao Senhor com muito louvor. Levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta sua voz, levanta sua voz, e vamos cantar ao Senhor com muito louvor. Let's go! Aviva-nos! Aviva-nos! Sim, assim! Aviva-nos! Aviva-nos! Viva-nos! Aviva-nos! Oh, aviva-nos! 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 Viva-nos! Aviva-nos! As suas Sim! Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Irmão, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Oh, levanta suas mãos, levanta sua voz, e vamos cantar ao Senhor com muito louvor. Oh, levanta suas mãos, levanta sua voz, e vamos cantar ao Senhor com muito louvor. Tira o pé do chão. Aviva-nos, 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 yeah. Aviva-nos, 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 Aviva a minha igreja, aviva-nos, aviva a minha família, aviva-nos, aviva a minha igreja. Come on, church. Aviva-nos, Aviva a minha Angola, aviva-nos, aviva a minha Angola, aviva-nos, aviva a minha igreja. Come on, church. Aviva-nos, Celebra a igreja, aviva-nos, celebra o nome do Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Aviva-me, aviva-nos, aviva-me, aviva-nos, aviva a minha família, aviva-nos, aviva a minha igreja, aviva-nos, aviva a minha Angola. Come on, igreja. Aviva-nos, Aviva, aviva, aviva-nos,
Aviva a nova vida em Cristo. Aviva-nos. Aviva a igreja. Vamos. Aviva-nos. Aviva-nos. Vamos lá. Aviva-nos. 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 Yes. Aviva-nos. Aviva-nos. Igreja, come on. Aviva-nos. 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 Igreja. Aviva-nos. 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 Toda a igreja. Aviva-nos. 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 Aviva-me. Aviva-nos. 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 Celebra. Dá uma salva de palmas. Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Será que você está aqui? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Diga glória a Deus. Diga aviva. Amém. A Bíblia diz: o homem não vive, mas também de toda a palavra que sai da boca. Aleluia. Sai, Satanás. Diga: sai, Satanás. Aleluia. Quem está preparado para ser abastecido, levante a mão. Quem está preparado para comer, levante a mão. Ok, estás pronto? Diga: pastor, estou pronto para ser abastecido, para ser abençoado. Porque hoje Deus trouxe o homem extraordinário. Por isso eu gosto da nova vida. Amém. O homem especial. O homem de Deus que prega a palavra de Deus. Amém. O nosso convidado está cá. Um homem muito abençoado. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Fonte da Vida. Ele é um grande palestrante, escritor, casado e bem casado com a pastora Virgínia. João, eu quero chamar aqui no nosso púlpito o homem que eu admiro muito, eu lhe chamo de doutor. Ele é professor de uma grande escola bíblica, uma grande academia que tem formado muitos homens de Deus. Enquanto estou a levantar o homem de Deus, o reverendo Simplício João, a igreja dá uma salva de palmas.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. Você pode cumprimentar o irmão, a irmã aí ao seu lado, por favor, mais uma vez. Lhe diz que Deus te abençoe nesta noite. Aleluia. Que Deus seja louvado. Meus agradecimentos ao nosso amado pastor. O pastor tem sido uma grande bênção para nós. E não apenas para vocês aqui localmente, mas para todo o corpo de Cristo, o nosso pastor tem sido uma grande bênção. Eu quero que você aplaude a Deus pela vida do nosso pastor. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe a equipe toda que tem servido aqui nesta casa, todos aqueles que são pilares no trabalho desta casa, desta família. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa mamã pastora. Obrigado. Uma salva de palmas pela vossa vida, pela vossa igreja. Que Deus seja louvado. Abra comigo a tua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Atos, no seu capítulo 2. Do versículo 37 até o versículo de número 47, Atos 2. Que alguém me ajude com a leitura, por favor. Alguém que leia bem. Atos 2, versículo 37, versículo 47. Atos 2, versículo 37 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos o seguinte: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para que todos quanto o Senhor nosso Deus assim chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando, dizendo: sede salvos desta geração que perece. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a cerca de 3 e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas
e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Palavra do Senhor. Sentar e pode aplaudir a Deus. Você pode dar um aplauso mais forte do que este aí ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que tem cuidado de nós, que tem protegido. O tema que me foi dado e que estarei aqui abordando durante alguns minutos é as características de uma verdadeira igreja. As características de uma verdadeira igreja. Este é o tema que nós iremos abordar. Mas antes de entrarmos aqui no nosso tema, antes que eu me esqueça, eu trouxe alguns livros e estão lá na entrada. Você que talvez não teve a oportunidade de participar no lançamento dos nossos livros, dos nossos últimos livros, então, ao sair, você tem a oportunidade de adquirir um desses livros aqui. Tem um livro sobre o chamado, o desafio seus sinais. Tem um livro, As 15 Chaves para uma Liderança Eficaz. E tem um livro de 2023, Homens e Mulheres de Visão. E também tem este livro, 600 Conselhos para Pregadores e Pastores. Então, você que não teve ainda a oportunidade de adquirir um desses livros, pedimos que ao sair, que você passe lá na mesa e adquira um desses livros que serão uma grande bênção para a tua vida. Eu disse, o meu subtema que me foi dado a partilhar conosco nesta noite é as características de uma verdadeira igreja. Como sempre, eu gosto de colocar algumas bases que podem nos ajudar a caminharmos. Quando falamos sobre as características, a gente pretende falar sobre os elementos, neste caso, os elementos que identificam, os elementos que mostram, os elementos que apontam, os elementos que denunciam, os elementos que, através deles, nós podemos identificar ou descobrir uma igreja que é verdadeira. E quando falamos sobre a igreja verdadeira, é importante que percebamos aqui que se estamos falando de uma igreja verdadeira, é porque existe também a falsa. Aleluia! Quando falamos sobre verdadeira, estamos a falar sobre uma igreja autêntica. Estamos a falar sobre uma igreja bíblica. Estamos aqui a falar sobre uma igreja que não há falsidade. É uma igreja autêntica, uma igreja que não há falsidade, uma igreja bíblica. É disto que nós pretendemos falar. E todos nós conhecemos a definição. Quando falamos sobre igreja, estamos a falar sobre um conjunto de pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Aquelas pessoas que Deus não apenas chamou, mas escolheu e depois chamou. Essas pessoas que nós denominamos como a igreja. E quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos a igreja no seu sentido universal, como Jesus coloca em Mateus capítulo 16, e também encontramos a igreja no seu sentido local, como Jesus coloca em Mateus capítulo 18. E aqui especificamente
estamos a frisar e a olhar mais para a igreja local, aquela que é física, aquela que é visível, aquela que tem uma placa, aquela que nós podemos encontrar na esquina da nossa rua, aquela que nós passamos todos os dias. E é importante que a gente possa ter alguns elementos que podem mostrar para nós se essa igreja ela é verdadeira ou não, se essa igreja ela é bíblica ou não, se essa igreja é boa ou não. Aleluia. Talvez você se pergunte, mas qual é a importância da gente falar sobre isso? Bem, é importante que a gente fale sobre isso porque de um tempo para cá todos nós sabemos que tem nascido muitas denominações, tem nascido muitas igrejas, e às vezes nós nos inquietamos: será que é ou não é? Será que é bíblica ou não? Será que é de Deus ou não? Então é importante que cada um de nós, como filhos de Deus, possamos ter algumas bases, possamos ter algumas linhas que podem nos ajudar a perceber quando ela é verdadeira ou quando ela é falsa. Aleluia. Você pode dizer ao irmão que está do teu lado: aprenda a identificar. Ele diz: aprenda a identificar. Se comunique com o irmão que está do teu lado. Isso ajuda ele a perceber aquilo que estamos a ensinar. Diz: aprenda a identificar. A minha base é o texto todo que nós acabamos de ler aqui. E eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta comigo, exatamente a partir do primeiro versículo que nós fizemos aqui a leitura. E a Bíblia diz que ouvindo eles isto, o que eles acabaram de ouvir? Essa é a questão. Quando você volta a partir do versículo 36, descendo, aí você começa a entender o cenário todo. E você entende que, na verdade, Pedro havia se colocado de pé e ele pregou, ele ensinou durante um tempo, e o povo que ouviu. É por isso que aqui o versículo 37 começa dizendo: ouvindo eles isto. Então, pastor, qual é o primeiro elemento? Qual é a primeira coisa que identifica uma igreja como uma igreja verdadeira? A primeira coisa é a pregação da verdade. Este é o primeiro elemento, a pregação da verdade. Me entenda muito bem. O que faz a beleza de uma igreja, o que faz uma igreja ser verdadeira, ser bíblica, não são ainda as quatro paredes, não é o som daquela igreja, não é os instrumentos musicais que são usados, mas a primeira coisa que pode te ajudar a identificar se a igreja é verdadeira ou não é a pregação da verdade. Aleluia. Se há algo que nós não temos como negociar, se há algo que a Bíblia não vai negociar, é a pregação da verdade. E é isto que vai identificar, é isto que vai mostrar se a igreja é verdadeira ou não. Eu repito e insisto, não é apenas a pregação, mas é a pregação da verdade. Aqui os homens que ouviram, todos eles, a Bíblia diz que compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões homens? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um dentre vocês seja batizado. Quando a igreja ela é verdadeira, ela não dilui a palavra, ela não diminui a palavra, ela não vai tentar pegar a palavra e colocar de uma forma que satisfaça o irmão X, a irmã X. O irmão X tem que ouvir dessa forma, a irmã X tem que ouvir de uma outra forma. Uma igreja verdadeira, ela prega a verdade. E por mais que o irmão não goste, por mais que a irmã não goste,
ela vai ser pregada, porque a Bíblia não depende dela, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Antigamente acontecia como aqui aconteceu. Quando as pessoas ouviam a pregação da verdade, elas estavam preocupadas: o que é que eu devo mudar na minha vida? Infelizmente, nas igrejas atuais, quando as pessoas ouvem a pregação da verdade, a tendência é: isto aí foi uma indireta a mim. O pastor me ouviu que fiz alguma coisa, e o pastor passou no altar ou no púlpito para falar daquilo que eu tinha feito. O pastor não tem tempo de sentar e preparar uma pregação só para vir pregar uma única pessoa. Quando a pregação te toca, é porque Deus falou contigo. Quando a coisa vai diretamente à tua vida, à tua atitude, ao teu comportamento, entenda que foi Deus quem mandou a palavra, e você deve receber como uma palavra para você. O mais incrível, e um pregador aí nos lembrou disto a semana antepassada, acho, é que antes da pregação as pessoas costumam pedir: Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra. Mas quando o pregador está a pregar, a mesma pessoa que pediu: Senhor, fale comigo, se alguma coisa tocar a sua vida, a pessoa acha que é uma indireta para ela. Mas se você pediu que Deus falasse contigo, e Deus foi tocar justamente aquela ferida, aquela questão que você talvez até que não tenha mudado, é de glorificar a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque eu pedi que falasses comigo, o Senhor acabou de falar comigo. Aleluia. A igreja verdadeira, ela não esconde a palavra, e ela não vai diluir a palavra, mas ela vai pregar a verdade. Por mais que doa, por mais que faça mal, a palavra de Deus às vezes é como um martelo. E se é como um martelo, então vai ter que doer, vai ter que ferir, vai ter que mudar alguma coisa na tua vida. E você deve entender que é Deus falando comigo. A palavra de Deus, ela deve ser pregada na sua íntegra. Pouco importa se vai tocar a vida do irmão que mais apoia a igreja, pouco importa se vai tocar a vida do irmão que tem o maior dízimo da igreja, pouco importa se vai tocar a vida da pessoa que mais serve, que mais trabalha na igreja. Todos nós estamos submetidos à palavra de Deus. Não existe dentro da igreja alguém que esteja acima da palavra de Deus. Todos nós devemos aceitar a palavra de Deus tal como ela é. Se tocou a nós pastores, tocou. Se tocou aos músicos, tocou. Se tocou ao irmão protocolo, tocou. Se tocou alguém da intercessão, tocou. É a palavra de Deus, e ela não pode ser diminuída por causa de uma pessoa. A palavra é igual a Deus, a palavra é de Deus. Então, se Deus está falando, nós devemos aceitar a palavra. Aleluia. Quando a igreja ela começa a escolher o que pregar, quando a igreja começa a escolher isso aqui não, aqui se a gente falar disto não vai cair bem, então ela começa a caminhar para a falsidade, ela deixa de ser uma igreja verdadeira. É por isso que nós, igreja, devemos interceder muito pelos pastores, porque ao invés a tendência é de ter medo, mas vocês devem interceder pelos pastores, para que sempre que passamos aqui, nós que pregamos, nós que ensinamos, para que possamos falar a verdade e que não possamos diminuir ou diluir a palavra, que a palavra toque a quem for, mas a palavra vai ser pregada inteiramente. A segunda coisa que vai nos ajudar a identificar uma igreja verdadeira, a Bíblia diz: e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A pregação aqui
de Pedro, é a resposta de Pedro, você vai ver que tem alguns elementos importantes. Ele, em primeiro lugar, ele vai falar do arrependimento, mas dentro da sua mensagem, ele vai evocar um outro elemento, uma outra base que nos ajuda a identificar se a igreja é verdadeira ou não. E o segundo elemento que pode te ajudar a identificar se a igreja é verdadeira ou não é a presença e a obra do Espírito Santo. A presença e a obra do Espírito Santo. Entenda, desde o princípio do capítulo você começa a entender que a igreja não depende da eloquência de Pedro, mas a igreja depende do Espírito Santo. É o mesmo Pedro que já falava como falava, é o mesmo Pedro que já andava com Jesus, mas quando o Espírito Santo desceu aqui no princípio deste capítulo, e Pedro se coloca de pé e ele começa a falar, os homens que ouviam a palavra foram tocados. Aí você começa a entender que não é a questão da eloquência de Pedro, mas é a questão do poder do Espírito Santo. Se há algo que nós não devemos eliminar, é o poder do Espírito Santo dentro da igreja. A igreja não depende do meu conhecimento, não depende da minha intelectualidade, não depende do meu diploma, não depende do meu título, mas a igreja depende do poder do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Se eu vou pregar, eu dependo do Espírito Santo. Se eu vou cantar, dependo do Espírito Santo. Se eu vou dirigir o culto, dependo do Espírito Santo. Se eu vou dirigir o momento das ofertas, dependo do Espírito Santo. Até o protocolo também depende do Espírito Santo. É por isso que é importante que antes que nos coloquemos aqui servindo, que cada um de nós peça a Deus: Senhor, eu preciso do teu Espírito desde o princípio da atividade até o fim da atividade. Você não deve contar consigo mesmo. Você não deve contar apenas com suas próprias capacidades. Há coisas que você não pode e que só o Espírito Santo é quem pode. Apenas Ele toca, apenas Ele convence. Por mais que eu tenha conhecimento, eu posso passar a explicar as coisas, mas se o Espírito Santo não acompanhar aquilo que eu estou explicando, as palavras vão começar a passar como se fosse um simples discurso político, como se fosse talvez uma aula de filosofia, uma aula de psicologia. Mas quando o Espírito Santo acompanha a mensagem, quando o poder do Espírito Santo acompanha a mensagem, aí a coisa acontece de uma forma totalmente diferente, porque eu não tenho a capacidade de penetrar no coração da pessoa, mas o Espírito Santo é que tem a capacidade de penetrar, de convencer, de tocar a pessoa. Aleluia. Quando nós colocamos as nossas capacidades acima do poder do Espírito Santo, então deixa de ser igreja. Quando nós colocamos os nossos títulos acima do poder do Espírito Santo, então deixa de ser a igreja. Se Deus dependesse apenas das nossas capacidades, se Deus dependesse da nossa eloquência, dos nossos títulos, se Deus dependesse daquilo que nós podemos, daquilo que nós temos, não teríamos aquilo que nós temos, e a igreja não seria que é hoje. Aleluia. Existem pessoas no nosso meio que a polícia tentou endireitar, não deu certo. Existem pessoas no nosso meio que os pais tentaram endireitar, também não deu certo. Existem pessoas que a escola tentou trabalhar neles, também não deu certo. Existem pessoas que os irmãos mais velhos tentaram, os tios fizeram reuniões, também não deu certo. Tudo aquilo que foi tentado para tentar ajustar a vida da pessoa, nada funcionava. Mas
esta mesma pessoa, Deus tocou através do poder do Espírito Santo. E você vê que a pessoa que antes não aceitava entrar na porta de uma igreja, a pessoa começa a entrar. Você vê que a pessoa que antes não aceitava vestir-se bem, começa a se vestir bem. Você vê que a pessoa que não suportava o ambiente de um culto, mas agora começa a ficar desde o princípio até o fim. Você vê que a pessoa que antes negligenciava os servos de Deus, mas começa a ter um certo respeito. A pessoa que era mal educada começa a ter educação. Isso não é obra do homem, não é da filosofia, não é da psicologia. Isto é obra do Espírito Santo. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E Deus, Ele faz através do seu Espírito. Há alguém aqui que o Espírito Santo transformou a sua vida? Eu perguntei, há alguém aqui que o Espírito Santo operou e transformou a sua vida? Há alguém aqui, se voltarmos 10 anos, se voltarmos 20 anos, se voltarmos 5 anos, estava no mundo, estava totalmente depravado, totalmente estragado, totalmente mal, mas o Espírito Santo foi agindo, foi tocando, foi operando dentro dele, e as mudanças começaram a se manifestar. Aquela pessoa que não aceitava as pessoas que falavam em língua, mas hoje ela própria fala em língua. A pessoa que não tinha nenhuma evidência do fruto do Espírito, hoje evidencia o fruto do Espírito. O poder do Espírito é que opera tudo isso. Não somos nós. Aleluia. Antes que você passe como pregador, como dirigente do culto, como cantor, peça a Deus que o seu Espírito te acompanhe, que o seu poder te capacite, que não seja apenas você, mas que seja Ele através de ti. E você vai ver a diferença quando você estiver falando, quando você estiver cantando, quando você estiver pregando. Há coisas que só o Espírito Santo faz. Aleluia. E o terceiro elemento que vai definir, que vai identificar uma igreja que é verdadeira, o terceiro elemento, a Bíblia diz que Pedro disse-lhes, falou através de muitas palavras: salvai-vos desta geração perversa. E a Bíblia diz então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Entenda, a prioridade de uma igreja verdadeira não é a prosperidade financeira das pessoas. A prosperidade é importante, muito importante, mas a prioridade de uma igreja verdadeira não é a prosperidade financeira das pessoas. A prioridade de uma igreja verdadeira é a transformação de vida, a salvação das pessoas. Eu esperava um amém mais alto da tua parte. Bem, nós glorificamos a Deus quando ouvimos alguém dizendo: desde que aceitei a Jesus, eu tinha uma casa, agora eu tenho 10 casas. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu tinha uma viatura, e atualmente eu tenho 10 viaturas. Antes eu andava a pé, mas agora ando com um carro. Aí as pessoas dizem assim: Deus é grande, Deus está operando. Olha como Deus abençoou. Sim, nós nos maravilhamos diante da bênção, da prosperidade material. E é por isso que você tem, às vezes, dentro da igreja, pessoas que estão há 5 anos, mas nunca se converteu. E a pessoa está satisfeita porque materialmente, financeiramente está estável. E desde que esteja estável financeiramente e materialmente, a pessoa se sente muito bem, acha que está tudo bem. Mas aqui em Atos, o que acontece aqui é a transformação de vidas. A Bíblia diz que aqueles que ouviram a palavra foram batizados. Se foram batizados é porque as suas vidas foram tocadas e transformadas. Igreja,
Se há algo que nós devemos glorificar, é quando o irmão que antes era pecador entrou aqui, se transformou, se tornou um irmão em Cristo. Isto é motivo de adoração, de louvor a Deus, a transformação da vida das pessoas. Aleluia. Há pessoas transformadas aqui? Pergunto, há pessoas transformadas aqui? Será que podemos aplaudir a Deus pela transformação de vida de cada um de nós? Não ouvi os seus aplausos. Eu disse, será que podemos aplaudir a Deus pela transformação de vida de cada um de nós? Aquele que bebia já não bebe mais. Aquele que fumava já não fuma mais. Aquele que namorava à toa já não namora à toa. Aquele que andava à toa já não anda à toa. Aquele que tinha uma vida depravada já não tem uma vida depravada. É Deus quem operou esta transformação. Isso é motivo da gente glorificar a Deus. Isso é motivo da gente glorificar a Deus. A Bíblia não diz que quando alguém compra um carro, a festa nos céus. A Bíblia não diz que quando alguém compra uma nova casa, a festa nos céus. Mas a Bíblia diz, quando alguém se converte. Eu esperava um amém mais alto da tua parte. A Bíblia diz, quando alguém se converte, quando alguém volta ao Pai, quando alguém entrega a sua vida, a festa lá nos céus. E nós devemos anseiar isto, devemos esperar isto, devemos trabalhar para isso, que haja transformação de vida, que haja pessoas sendo batizadas, transformadas, completamente transformadas. Aleluia. A prosperidade é importante, mas a transformação de vida é mais importante. A conversão é mais importante. E o irmão que está aqui nesta noite, se até hoje, talvez até hoje, a tua vida ainda não foi transformada, hoje é uma oportunidade. Jesus quer entrar em tua vida, em teu coração e mudar completamente a tua vida. A alegria da nossa atividade vai ser no fim, olharmos assim e vermos que as almas foram tocadas, as almas foram transformadas. Sim, valeu a pena o esforço, valeu a pena o investimento, valeu a pena o trabalho todo por causa dessas almas transformadas. As almas valem muito diante de Deus. A transformação de vida vale muito diante de Deus. Aleluia. E é isso que aconteceu. É isso que acontecia na igreja primitiva. A Bíblia diz que houve um acréscimo de 3.000 almas. Versículo 42. A Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz algo interessante. E perseveravam. E perseveravam. E perseveravam. E perseveravam. Diga a pessoa que está do teu lado, persevere, persevere. Ele diz, persevere. Ele não entendeu. Mais uma vez diz assim, persevere, irmã, persevere. Em outras palavras, e permaneciam. Aleluia. Um outro elemento que é importante para que a gente possa identificar uma igreja verdadeira é onde as pessoas perseveram, onde as pessoas permanecem. Aleluia. As pessoas iam continuamente. Irmãos, nem sempre Deus vai fazer com que as coisas aconteçam já. Nem sempre Deus vai dar tudo imediatamente. Nem sempre você vai chegar e Deus vai mudar tudo da tua vida. Então você precisa perseverar. Não sei quanto tempo vai levar, se é um ano, se são 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, mas você precisa perseverar. Avise a pessoa que está do teu lado, às vezes a bênção leva tempo. Lhe avise, às vezes a bênção leva tempo. Aleluia. É importante que você que está na casa de Deus, na igreja, tenha a mentalidade de perseverar, de permanecer, de continuar. Que
Deus abençoe você que está aqui já há 5 anos. Que Deus abençoe você que está aqui há 10 anos. Não sei quanto tempo a igreja já está, mas que Deus abençoe você que está desde o princípio até hoje e você continua, que Deus possa te abençoar. Você que chegou há 5 anos, também que Deus possa te abençoar. Você que está há 2 anos, que Deus possa te abençoar. Continue perseverando, permaneça. A Bíblia diz: e eles perseveravam no ensino. Em outras palavras, em outras versões está na doutrina. Perseveravam no ensino. Em outras versões, na doutrina. Entenda, o que faz a beleza de uma igreja, o que faz com que uma igreja seja considerada como verdadeira, não é a qualidade do som. Não é a qualidade do som. O que faz com que uma igreja seja considerada como verdadeira é a qualidade do ensino ou da doutrina. Você não me entendeu? A igreja pode ter um bom som, bons instrumentistas, pode ter bons músicos, bons cantores, os conjuntos maravilhosos, pode ter pessoas aqui dirigindo o culto e são pessoas que entendem muito bem de oratória, sabem falar e falam muito bem. Mas se a doutrina daquela igreja é uma doutrina que não é bíblica, então a igreja não é verdadeira. Aleluia. Então, quando você está verificando, quando você está tentando saber se a igreja é verdadeira ou não, verifique o que é a doutrina. O que atrai mais pessoas hoje em dia nas nossas igrejas é o som. Mas o que é? O som, mas o que é? Como? A música, os instrumentistas, a beleza do templo, clima, as luzes, né? Todos nós nas nossas igrejas atualmente, eu tenho lá no nosso altar, tenho isso aqui. Todos nós nas nossas igrejas têm essas coisas aqui, essas luzes, que antigamente nem tinha, mas atualmente todos nós adotamos. Eu tenho na minha igreja. E as nossas igrejas estão sendo cada vez mais inovadas. Cortinas bonitas, luzes também, nota 10. E você vê que esses detalhes físicos todos são nota 10. Mas nós, como líderes e pastores, a nossa primeira preocupação não deve ser ainda a beleza do local. A beleza é importante, mas não é a primeira preocupação. Mas a primeira preocupação deve ser a doutrina. O pastor que negligencia a doutrina negligenciou tudo. O pastor que se esquece da doutrina esqueceu-se de tudo. E hoje em dia nós temos pessoas que querem ser pastores, obreiros, que estão lutando para serem ordenadas ao ministério, mas o tal obreiro não tem doutrina, não entende nada da doutrina. Você lhe pergunta quais são as bases da igreja, a pessoa não sabe nada. Mas é a pessoa que vai se esforçar, vai lutar, vai dizer: pastor, eu estou contigo há 5 anos. Até aqui não fui indicado a evangelista. Até aqui não fui indicado a diácono. Eu já estou aqui há 10 anos. Até aqui não fui indicado a pastor. Até aqui o meu nome não saiu na lista. Irmão, antes de colocarmos o teu nome na lista, nos explique um pouquinho da cristologia, nos explique um pouquinho da pneumatologia. Não sei se eu estou a pregar mal, mas nos fale um pouquinho sobre a obra e a pessoa de Jesus. Nos fale um pouquinho sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo. Nos fale um pouquinho sobre a igreja, como ela é, como ela deve ser. Nos fale um pouquinho sobre o pecado, sobre o homem, sobre Deus. E você vê que a pessoa não entende nada disso. Aliás, os cultos mais vazios das nossas igrejas são os cultos de ensino. É verdade ou não?
É verdade ou não? Se a gente colocar 30 dias da profecia, 30 dias do espelho profético, você vai ver que durante 30 dias as pessoas vão estar presentes e vão começar a chegar cedo, porque quer que revelem a sua vida. Quem matou seu pai, quem matou a sua mãe. As pessoas querem saber do passado, do presente e do futuro. Mas esta pessoa que quer saber tudo da sua própria vida, não sabe nada de Deus, não sabe nada de Jesus, não sabe nada do Espírito Santo. O que muda a tua vida não é saber da tua vida. O que vai mudar a tua vida é você saber sobre Deus, é você saber sobre Jesus, é você saber sobre o Espírito Santo. Isso sim pode transformar a tua vida. Eu posso te contar quem foi o teu avô, quem foi a tua avó, quem matou, quem. Eu posso contar todos os detalhes, mas e depois? O que é que isso muda na minha vida? O que é que isso muda na minha vida? O que é que isso acrescenta na minha vida? Além do ódio pela pessoa que matou. Aleluia. Mas quando eu descubro sobre Jesus, quando eu começo a entender a obra de Cristo, quando eu começo a entender aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus cumpriu na cruz, a minha vida começa a ser transformada, porque eu entendo que Ele levou, carregou os meus pecados, Ele tomou o meu lugar. Isso muda completamente a minha vida. Aleluia. Perseveravam na doutrina. Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso é interessante. Na doutrina dos apóstolos. É importante a gente frisar sobre esta questão da doutrina dos apóstolos. E isso identifica se uma igreja é verdadeira ou não. Atualmente existem muitas doutrinas nas igrejas. Você ouve as pregações da internet e você entende que são muitas informações. São muitas informações. Se você acompanhar aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, você vai entender que existem muitas informações. Mas aquilo que está sendo ensinado, será que é aquilo que os apóstolos ensinaram? A Bíblia diz que nós fomos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sempre que você ouve uma pregação ou ensino na internet, tente por favor, pense um pouquinho se aquilo combina com aquilo que os apóstolos ensinaram. A questão não é a eloquência do pregador. Existem muitos eloquentes que dentro da eloquência ensinam muitas heresias. E essa geração é uma geração que não vai pela doutrina, mas é a geração que vai pela eloquência. É uma geração que não segue a doutrina, mas segue os títulos que a pessoa tem. Essa geração é a geração que não controla a doutrina, mas controla o número de seguidores que o pregador tem. Quem vai pregar hoje? É o pastor X. Deixa eu olhar na internet, deixa eu olhar no YouTube, deixa eu olhar no Facebook, deixa eu olhar no TikTok. Quantas visualizações ele tem? Antes de você controlar as visualizações, controle a doutrina da pessoa. Nem todo mundo que tem título de apóstolo é apóstolo de Cristo. Nem todo mundo que tem título de pastor realmente é pastor de Cristo. Nem todos que têm títulos de profeta são realmente profetas de Cristo. Então, eu não vou seguir a pessoa por causa do seu título, ou por causa da sua eloquência, ou por causa talvez de likes ou visualizações que a pessoa tem. A primeira coisa que eu vou tentar verificar é a doutrina desta pessoa. A doutrina. E eu gosto de Paulo por causa disso.
Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8: porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse um outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que seja amaldiçoado. É justamente aqui o ponto. Os discípulos da igreja primitiva, eles velavam pela doutrina, mas a igreja atual vela e prima pelas novas coisas que são adicionadas à doutrina. E isso tem destruído as igrejas, isso tem destruído os pastores. É a doutrina e mais alguma coisa. Se não tiver mais alguma coisa, não vamos atrair pessoas. Aí você vai nas igrejas, você ouve pregações e você vai ouvir cada lixo que você fica admirado e pergunta: será que eu estou na casa de um quimbandeiro ou estou numa igreja bíblica? Você começa a se perguntar: será que este é um profeta ou este é um quimbandeiro? Aí o argumento deste quimbandeiro que se chama profeta vai ser: você não controla o profético. E você pode entender o pastor, pode entender evangelista, mas você não pode entender o profeta. E ele vai te dar argumentos que, se você não tiver bases sólidas na doutrina, então você vai aceitar tudo aquilo que ele vai te mandar fazer. É por isso que você vai entrar em algumas igrejas e você vai encontrar a normalização de algumas coisas absurdas que não são a doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina dos apóstolos. Entenda, a igreja não é americana, a igreja não é brasileira, a igreja não é nigeriana, a igreja não é congolesa. O nosso modelo não é os Estados Unidos, o nosso modelo não é o Congo, não é o Brasil, não é a Nigéria, não é a Namíbia, não é Zimbábue. O nosso modelo é a palavra de Deus e a igreja primitiva. Me mostre na Bíblia onde é que se faziam cultos aos anjos. Me mostre na Bíblia a transferência de anjos. Não tem. Mas hoje é uma coisa que atrai as pessoas. Quanto mais misteriosa a coisa é, mais vai atrair pessoas. Quanto mais mística a coisa é, mais vai atrair pessoas. E as ovelhas gostam disso. E quando a ovelha não entende algo, a resposta do falso profeta é: isso é Deus, isso é Espírito Santo. Não. Mesmo que seja um anjo, mesmo que seja um apóstolo, a Bíblia diz que se for um outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Sempre que alguém te ensina, sempre que alguém te prega, pergunte: onde é que está isto dentro da Bíblia? Onde é que está isto dentro da Bíblia? Ah não, a ancestralidade é importante. Onde é que está isso dentro da Bíblia? Ah não, a reencarnação é possível. Onde é que está isso dentro da Bíblia? Não, temos que ativar os anjos. Onde é que está isto dentro da Bíblia? Não, para você sair da esterilidade ou do problema do homem da noite, da mulher de noite, eu devo te dar banho. Onde é que está isto dentro da Bíblia?
As pessoas gostam de ser enganadas e se entregam a qualquer mentira e não verificam aquilo que a Bíblia ensina. É por isso que é importante você conhecer a doutrina. A Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não era complicada. A doutrina dos apóstolos ensinava: Deus, o Verbo, se fez carne e habitou dentre nós. Nós o ouvimos, e ele subiu numa cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e um dia ele virá à busca da sua noiva. É a base dos apóstolos. É a base dos apóstolos. A Bíblia diz: e eles perseveravam não apenas na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveravam também na comunhão e no partir do pão. Avise o irmão que está do teu lado: na comunhão e no partir do pão. Ele diz: na comunhão e no partir do pão. Não te ouvi, mais uma vez, diz a ele: na comunhão e no partir do pão. Igreja verdadeira é uma igreja onde estamos unidos e podemos sentar juntos. Atualmente, se é uma coisa que o diabo roubou da igreja, é o amor fraternal. Nós cantamos juntos, pregamos juntos, servimos juntos no protocolo, nós adoramos juntos, ofertamos juntos, mas a gente não se ama. Incrível, mas existem pessoas que não se falam e são membros da mesma igreja. Bem, isto aqui não temos esse problema aqui, nesses bairros desse lado não temos, mas eu sei que nos nossos bairros lá do Golfo 1, Golfo 2, há muitos desses problemas. Pessoas que pertencem à mesma igreja, mas um passa pelo outro, um não fala com o outro, e você vai seguir. Qual é o problema? Ao invés de ser uma coisa mínima, às vezes até se falam, mas falam um diante do outro, vai falar bem do outro, mas por detrás um fala mal do outro. As nossas igrejas são frágeis por causa disso. As diaconisas que não se falam, os protocolos que não se falam, os músicos que não se falam, os pregadores que não se falam, os evangelistas que não se falam, os pastores que um não ama o outro. Hoje em dia, quem puxa o teu tapete não é o ímpio, mas quem puxa o teu tapete é o próprio irmão da igreja. A igreja atual está cheia de invejosos gospels. Eu é que tinha que estar naquela posição. A irmã não canta bem, eu canto melhor do que ela. O irmão não prega bem, eu prego melhor do que ele. A irmã não dirige bem o culto, eu tinha que dirigir no lugar dela. Como é que o pastor não me escalou esta semana? Eu é que tinha que estar lá. Inveja gospel, inveja gospel. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. Antigamente, quando o irmão era abençoado, todo mundo aplaudia. Quando a irmã casava, todo mundo aplaudia. Quando o irmão casava, todo mundo aplaudia. Mas atualmente, quando algo bom acontece, alguém tem que achar defeito naquilo que aconteceu. Casou mais. Eu notei que o homem não combina com ela. Não combina com ela, combina com quem? Contigo. Mas será que o irmão não me viu? Esse é o problema da igreja atual. Pregamos muito, oramos até muito, mas os nossos corações estão cheios de ódio. Mas é muito ódio.
Já vi pessoas entregando profecia por maldade. Uma profecia falsa, montada, só para manchar o nome do outro irmão ou da outra irmã. Sonhos falsos, inclusive. Pastor, eu já sonhei 2 vezes com aquela irmã, pastor. O pastor deveria abrir os olhos. Eu não vejo lá a irmã muito bem. Você nunca vê as pessoas muito bem. Para você, o único santo é você. O único temente a Deus é você. O único filho de Deus é você. O único evangelista bom é você. O único protocolo bom é você. O único intercessor é você. O único corista bom. Você acha que você é a única pessoa boa. Pela minha experiência pastoral, eu entendi que as pessoas que muitas vezes vêm queixar, as pessoas que muitas vezes vêm falar mal das pessoas, as pessoas que se dão de massas espirituais dentro da igreja, sempre escondem alguma coisa. Quem muito acusa, esconde alguma coisa. Não somos unidos. Atualmente, se eu beber uma água e deixar a garrafa aberta, onde tem meus irmãos em Cristo, eu tenho que ter medo de pegar e beber de novo. Meus irmãos. Gente, a coisa é tão pesada, que vimos casos de irmãs que destroem o noivado das outras irmãs, irmãs que destroem o casamento das outras irmãs. Eu sei que essas coisas aqui desse lado não acontecem, é mais lá, é do outro lado. É do outro lado. A Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ame o irmão que está do teu lado. Ele pode até ter defeitos, mas ame o irmão que está do teu lado. Ela tem defeitos como você também tem defeitos, mas ame a pessoa que está sentada aí ao teu lado. Você vai ter que suportá-lo ou suportá-la não apenas aqui na terra. Vamos subir juntos e estaremos lá juntos. Olhe a pessoa que sentou ao teu lado e diz assim: te amo em nome de Jesus. Liz, te amo em nome. Não lhe fale te amo em nome de Jesus. Lhe fale me aguente, eu também vou te aguentar. Lhe informe isso, me aguente, também vou te aguentar. Você pode aplaudir a Deus? Não te ouvi. Você pode aplaudir a Deus? A Bíblia diz: e perseveravam nas orações. Perseveravam nas orações. Entenda, o ensino te dá bases, o ensino dá forma, dá fundamento, dá raízes, dá alinhamento. O ensino dos apóstolos te afasta das falsas doutrinas, das novas doutrinas, das misturas, te afasta do ocultismo, da cabala. A comunhão faz a nossa força. A comunhão faz com que o mundo olhe para nós e diga: esses aqui são discípulos de Jesus. Aleluia. A oração é o elemento espiritual. Nos dá força, nos dá resistência, abre as graças, dá poder à igreja. A Bíblia diz que quando os apóstolos foram intimados, presos, por causa do milagre que acontece aqui em Atos capítulo 3, no capítulo 4, quando eles voltam, eles se reúnem e todos eles levantam a voz a Deus, eles levantam um clamor a Deus. Aleluia, aleluia. A oração, ela é tão importante que uma pessoa da dimensão de Paulo, ele vai escrever e vai pedir à igreja: orai por mim. A oração, ela é tão importante que Jesus, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 35, que todo
todas as manhãs, antes que o sol nascesse, ele saía, iam para um lugar e lá ele orava, ele orava, ele orava. Aleluia. Como é que está a tua vida de oração? Pergunta, irmão, a irmã que está do teu lado, como é que está a tua vida de oração? A oração individual é importante, a oração coletiva também muito importante. Não depende apenas das orações que a gente faz aqui. Tenha vida ativa de oração lá na tua casa. Isto é muito importante. A tua família precisa, você precisa, o teu chamado precisa, a igreja precisa da tua intercessão. Precisa da tua intercessão. E os momentos que a igreja se junta, se une e levanta o clamor a Deus, são momentos preciosos. Há coisas maravilhosas que acontecem na dimensão espiritual quando nós nos juntamos em oração. Aleluia, aleluia. É importante que você entenda que quando convocam aqui noite de oração, vigília, dia de jejum, não é para algumas pessoas, é para todos nós. E você deve vir, deve participar. Ah não, eu sou muito chique, essas coisas de oração já não são do meu nível. Que nível você tem? O irmão que antes orava, jejuava, já que conseguiu um bom emprego, já que atualmente já tem um carro, tem uma casa, casou, tem filhos, já não consegue mais orar. Irmão, lembra-te de onde você vem, como você começou. Aquilo que você tem hoje é fruto das suas orações do passado. Não jogue fora aquilo que te trouxe até aqui. Não negligencie aquilo que Deus usou para mudar a tua vida e a tua história. A oração é para todos nós. Eu amo ver nas igrejas quando o pastor é um homem de oração, a equipe pastoral é uma equipe de oração, e os obreiros também são pessoas de oração, todos os servos estão dentro da oração. É uma grande bênção. Mas a igreja é frágil quando o pastor é forte na oração, mas os servos não são. Eu não gosto daqueles servos, eu sou pastor, eu não gosto daqueles servos que sempre que tem um encontro de oração, ele dá uma desculpa. O filho sempre fica doente no dia da oração. A esposa sempre passa mal no dia do jejum e oração. Os outros dias não tem problema, mas o dia que convocamos a oração, a dor da coluna intensifica. A dor do estômago intensifica. Você vai ver que a pessoa vai tentar achar justificativas só para não participar. Pergunta o seu irmão que está do teu lado, você costuma fugir por quê? Ele pergunta ainda, qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Lhe pergunte, qual é o teu problema? Aquela mamã que antes orava, quando ela entrava em oração, até os demônios fugiam. Hoje em dia é a mamã que dentro do culto costuma cabecear. E quando pega a bebê no colo, coloca o bebê aqui, ela já não consegue ajoelhar, já não consegue levantar. A desculpa é que tem uma criança no colo. Você se esqueceu de quando subiu ao monte, se esqueceu de quando pedia a Deus para te abençoar. Atualmente você dá desculpas a Deus. Ei, igreja, voltemos à vida de oração, voltemos à oração. É isto que fez a força da igreja primitiva, e nós precisamos voltar às noites, precisamos voltar os encontros de oração. E você vai ver o resultado disso tudo. O versículo 43 diz: sobreveio temor a toda a alma. Por causa disso aí, por causa da vida da oração, por causa do que estava acontecendo, havia temor em toda a alma. E a Bíblia diz: muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aleluia. Sim, é importante. Eu vou finalizar, acho aqui nesses pontos. É importante que
no nosso meio. Deus use pessoas que, através delas, a cura acontece. E isso não deve ser apenas o pastor sendo usado. O irmão, a irmã que está sentada aí, Deus pode levantar, Deus pode equipar, Deus pode te usar de uma forma tremenda com sinais e maravilhas. Aleluia. E a minha oração é que nesta noite Deus comece essa etapa na nossa igreja, que haja dentro de nós irmãos que quando estão a cantar há curas acontecendo, que haja dentro de nós irmãs e irmãos que quando estão a dirigir cultos maravilhas acontecem, que a igreja não seja dependente unicamente do pastor, mas que cada um de nós seja um irmão ou uma irmã que Deus usa. Aleluia. Eu quero que você se levante e que possamos entrar em oração baseado nisso. Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Precisamos de mais poder do Espírito Santo. Precisamos de mais sinais do nosso meio. A Bíblia diz, Filipe, que era diácono quando foi em Samaria, ele pregava o evangelho e sinais aconteciam. Deus pode ungir as tuas mãos. Deus pode te capacitar nesta noite. Coisas maravilhosas podem começar a acontecer. Como é que o mundo vai saber que nós somos de Deus se nada acontece? Se Deus não nos usa? É importante que sinais aconteçam. E isto também é uma característica que nos mostra uma igreja verdadeira. Eu quero que você levante um clamor a Deus nesta noite. Que Deus use as mãos que você está segurando. Que Deus unja as mãos que você está segurando. Eu quero que você levante a tua voz em oração e comece a pedir: Senhor, capacite essa irmã, Senhor, capacite esse irmão com mais do teu poder, com mais da tua unção. Eu quero ver aquela mamã levantando a oração a Deus. Eu quero ver você levantando a tua voz a Deus. Senhor, use o irmão, Senhor, use a irmã. Comece a pedir a Deus: Senhor, unja, Senhor, unja, capacite o irmão ao meu lado, a irmã ao meu lado. Levanta a tua voz em oração. Levanta a tua voz em oração. Não espere ninguém. Não espere ninguém. Comece a pedir: Senhor, unja, capacite. Deus fazia na igreja primitiva. Deus fazia na igreja primitiva. Deus fazia através das mãos dos discípulos. Você pode levantar o teu clamor a Deus? Se adorar. Você pode deixar a vaidade de lado e levantar um clamor a Deus. Que Deus use as mãos que você está segurando. Se adorar. Peça que Deus use essas mãos. Adorar. Se adorar. Holy Ghost. Adorar. Se adorar. Holy Ghost. Adorar.
confessará seu nome. Se adorar, oh, todo joelho, toda língua confessará seu nome é santo. Se adorar, que você comece a pedir que Deus te encha nesta noite. Se você vai deixar mão do irmão, não tem problema, mas eu quero que cada um de nós peça a Deus: Senhor, me encha, me preencha nesta noite. Eu preciso do teu poder, do poder do teu Espírito. Pedro diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero que cada um de nós clame como uma criança nesta noite, que cada um de nós possa se humilhar diante de Deus e diga a Deus: Senhor, eu preciso de mais do teu poder, mais da tua unção, mais da tua graça, mais do teu preenchimento. Eu preciso que o Senhor me toque, que o Senhor me encha. Ei, comece a levantar a tua voz e comece a pedir: Senhor, encha-me, Senhor, encha-me, Senhor, preencha-me, Senhor, capacita-me. Levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz e vai pedindo a Deus: Senhor, preencha-me, Senhor, encha-me. Eu preciso de mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Mais da tua unção, mais da tua graça, mais do teu poder. Jesus. Clame a Ele, 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 busque-o, 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 busque-o. Senhor, eu preciso de Ti como pastor, eu preciso de Ti como pregador, eu preciso da Tua unção como dirigente do culto, eu preciso da Tua unção como protocolo, eu preciso da Tua unção como cantor, como cantora, eu preciso da Tua unção como instrumentista, eu preciso da Tua unção como intercessor, eu preciso do Teu poder em mim, Senhor, renova-me. Senhor, precisamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos da Tua unção, precisamos da Tua unção, precisamos de mais de Ti, mais da Tua graça. Epa, a minha eloquência não basta, Senhor, o meu título não basta, eu preciso da Tua unção, preciso da Tua graça, preciso do Teu poder. Mamá, peça a Deus que te encha. Você precisa da unção de Deus, você precisa da capacitação do Espírito Santo.
nós precisamos. Todos nós precisamos. Esquece a pessoa que está à tua direita. Esquece a pessoa que está à tua esquerda. Peça a Deus, Senhor, me encha nesta noite. Eu não quero sair daqui conforme eu entrei. Eu não quero sair daqui da mesma forma. Esta atividade, este evento não pode passar da mesma forma. Senhor, eu preciso. Não trave a unção de Deus na tua vida. Ele pode te tocar, você pode chorar, você pode lacrimejar, você pode gritar se ele te tocar, você pode cair, inclusive se ele te tocar. A Efésios, o poder é insuportável. Seja preenchido, seja preenchida, seja cheia, seja renovada nesta noite, seja renovado nesta noite, seja renovado nesta noite, seja renovada nesta noite. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Aleluia. Reboshete madabababababa. Deus está ouvindo alguém nesta noite. Deus está renovando alguém nesta noite. Deus está derramando uma nova unção sobre a vida de alguém nesta noite. Você não será a mesma pessoa. Você já não será a mesma pessoa. Algo novo sobre ti, algo novo sobre ti, algo novo sobre ti, algo novo sobre ti, algo novo sobre a tua cabeça, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo sobre o teu chamado, algo novo sobre o teu ministério, algo novo de Deus, algo novo, uma renovação especial. Te manda baba 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 baba. Reke se te mando shete boroko shete manda baba 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 baba. Reke se te moshete manda bo shekerebo. Talvez você veio achando que seria só mais uma noite, mas na noite de hoje Deus quer te visitar. Na noite de hoje Deus quer te renovar. Na noite de hoje Deus quer começar algo novo. Talvez você veio achando que seria igual, mas Deus está tratando contigo de uma forma especial. Deus está te tocando de uma forma especial. Deus está te renovando de uma forma especial. Deus está derramando o seu azeite sobre ti de uma forma especial. Rebado manda cacete manda babush. Rebado sheke que sete manda bush manda baba 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 baba. Não se importe com a pessoa à tua direita ou à tua esquerda. É você com teu Deus. 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 É você com teu Deus.
Há coisas que Deus está liberando. Há coisas que Deus está liberando. Há coisas que Deus está liberando. Há respostas que Deus está dando. Há soluções que Deus está dando. Há pessoas aqui que Deus vai tocar suas mãos. Há pessoas aqui que Deus vai tocar as mãos. Deus vai tocar tuas mãos. Deus vai tocar tuas mãos de uma forma especial. Deus está tocando as tuas mãos. Uma unção especial sobre as tuas mãos. Uma unção especial sobre as tuas mãos. Rebochete mandaba, bobochete manda cacete mandabos. Há pessoas que Deus vai abrir o dom da profecia. Deus está abrindo o dom da profecia. Deus está abrindo o dom da profecia. Deus está abrindo a visão espiritual, a audição espiritual. Deus te trouxe aqui nesta noite no Aviva-nos para te renovar. Mando chetebo chete mandababa. Segure ela. Rebo chete mandababa. A Deus do nosso meio andando. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Mando chete mandababa. Ele está fazendo coisas especiais. Ele está fazendo coisas especiais. Ele toca a tua boca nesta noite. Ele toca a tua língua nesta noite. Vai ser como Pedro. Quando você se colocar diante das pessoas, algo especial vai acontecer a partir desta noite. Deus está tocando a tua boca. Deus está tocando a tua língua. Deus está tocando a tua boca. Deus está tocando a tua língua. Aquilo que a tua eloquência não pode, o poder de Deus pode. Aquilo que a tua eloquência não faz, o poder de Deus faz. Esteja concentrado diante de Deus. Ele está fazendo. Rebochete mandabochete requesete mandababababababababa. Rabochete mandabababa. Há pessoas aqui que têm chamado. Há pessoas aqui que têm um chamado especial. E Deus vai te capacitar nesta noite. Deus está te capacitando segundo o chamado que você tem. O Espírito de Deus vai te tocar de uma forma especial. Por causa do chamado que é em ti. Por causa do chamado que é em ti. O Espírito vai te tocar de uma forma especial. Não trave esta unção. Não trave esta unção. Não trave esta unção, 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 não trave esta unção. Há algo especial que Deus tem preparado através de ti. E Ele vai te ungir de uma forma especial nesta noite. Não fique distraído, não fique distraída. Você não veio assistir nem olhar pessoas. Meu Pai, eu peço a Ti a sua unção especial na vida desse irmão, na vida dessa irmã, de uma forma especial, de uma forma especial, de uma forma especial, de uma forma especial, Senhor. Se tem alguém aqui no nosso meio, você que se afastou de Deus durante um tempo e hoje você quer se reconciliar com Deus. Você que até hoje você não aceitou a Jesus ainda e hoje é uma oportunidade para você. Você que foi convidado, você que sente que estava distante, estava longe. Se você estiver aqui, levante a tua mão onde você está. Você que
sabe que se afastou, você que sente que se afastou, você que nunca entregou a tua vida a Deus, ou já entregou no passado, mas se afastou. Se você está aqui, vem aqui à frente, por favor. Nós queremos orar contigo. Você que sente que esta noite Deus está te chamando para que você se reconcilie, para que você possa voltar, para que você possa servir. Você que sente que Deus está tocando o teu coração de uma forma especial, passe, por favor. Você que sente que Deus está te chamando, Deus está te tocando, para que você se reconcilie, para que você volte, para que você entre. Paz é uma oportunidade que talvez não volte. Talvez não volte, talvez não volte, talvez não volte, talvez não volte. É uma oportunidade que talvez não volte, talvez não volte. Deus sabe por que te trouxe aqui nesta noite. Piano. Para os irmãos que estão aqui, você que tomou a decisão de aceitar Jesus como o teu único Senhor e Salvador, levante as tuas mãos. Você que está aqui na linha de frente, hoje você começa uma nova vida e uma nova história. Eu estou a dizer, hoje você experimenta uma nova história, uma nova vida. Você vai fazer essa oração após o pastor, você vai repetir as palavras do pastor. Diga comigo: Senhor Jesus. Mais uma vez: Senhor Jesus, hoje eu abro meu coração. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te entrego a minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados. Satanás e todos os teus demônios, longe da minha vida. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Vive em mim, muda a minha história, transforma a minha vida. Em nome de Jesus, amém. A igreja dá uma salva de palmas em nome do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e ele vai abrir o seu coração, e eu entrarei e cearei com ele. Quem aceita Cristo recebe a nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se faz novo. Hoje você é uma nova criatura. Dá uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus.
E a Bíblia declara a festa no céu, não porque você comprou carro. A festa no céu não porque você comprou uma casa, mas a festa no céu quando um pecador se arrepende. Aleluia. E hoje a festa no céu celebra o nome do Senhor. Então vamos acompanhar os nossos amados conselheiros que vão pegar os vossos nomes, número de telefone e vão orientar você. Amém? Deus vos abençoe. Dá uma salva de palmas em nome do Senhor. Ok, vamos trabalhar mesmo com o tempo. Já são quase 21 horas. Aleluia. Creio que algo sobrenatural aconteceu. Estamos em pé rapidamente. Que Deus abençoe o pastor, o reverendo Simplício, pela palavra, uma palavra super abençoada. Eu não estou a pregar neste Aviva Nós, não só porque estou muito cansado, não. Às vezes o pai de casa prega e os filhos não querem obedecer. Hein, pastor? É sempre bom